Ao observarmos a história dos patriarcas, conhecemos alguns detalhes sobre o serviço de adoração que prestavam a Deus, como o local escolhido, o altar, o sacrifício e a resposta de Deus. A era patriarcal ocorreu entre 200 a.C. e 1800 a.C. e os personagens principais desse período foram Abraão, Isaac e Jacó, homens que cultuavam a Deus quando não se tinham muitas informações acerca do assunto. Alguns patriarcas aparecem edificando altares ao Senhor, como foi o caso de Abraão, de Isaac e de Jacó. O uso de altares de pedra em determinados lugares, conforme a experiência dos patriarcas, foi substituído por uma tenda ou tabernáculo. O tabernáculo foi um dos espaços mais elegantes e importantes do Antigo Testamento. Podemos dizer que foi o primeiro centro de adoração dos hebreus, um lugar pensado por Deus não só para servi-lo, mas como também para promover a comunhão entre os israelitas. Esse tabernáculo, intrigante como obra de arte e fascinante como elemento teológico, despertou e continua despertando interesse devido aos valores espirituais representados por si. Seus detalhes especiais, conjugados a matérias preciosas e cores simbólicas, contribuíram para que fosse uma obra apreciada pela sua beleza e pelo seu significado pelos estudiosos de todos os tempos, judeus, cristãos, orientais e ocidentais. E o projeto para a construção do tabernáculo, espaço religioso, foi dado por Deus a seu servo Moisés. Nesse projeto havia as medidas e detalhamentos específicos, como as repartições que deveria haver e o tipo de material a ser utilizado. Uma recomendação a respeito desse projeto é que tudo fosse feito de acordo com o modelo, seguindo orientações bastante específicas. Para realizar essa construção, Moisés deveria sensibilizar o povo a fazer doações dos materiais necessários para a execução da obra. E de acordo com Êxodo 25:2, essas doações deveriam ser voluntárias. Todo homem cujo coração se movesse voluntariamente. De acordo com a lista, esses materiais deveriam ser ouro, prata, cobre, tecido azul, púrpura, carmesim e branco, pelos de cabra, pele de carneiro, pele de texugo, madeira de cetim, azeite, especiarias e pedras sardônicas e de engaste. Podemos observar que na relação de material existem aqueles que são preciosos e aqueles que, do ponto de vista monetário, são vistos como insignificantes. Porém, tanto um quanto o outro eram necessários. Ouro e madeira eram bem-vindos ao projeto de Deus. Afinal, tudo era necessário e importante para essa grandiosa obra. A construção do tabernáculo mobilizou tanto o povo de Israel que foi necessário que houvesse um pedido para cessar as doações. Êxodo 36, versículos 6 e 7 diz: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Essa foi uma prova de que o povo desejava ter um local para a adoração e queria ver o plano de Deus realizado. A construção do tabernáculo diferiu em muito daquilo que estamos acostumados a ver nos espaços religiosos hoje, isto é, os templos. O tabernáculo não possuía nada de alvenaria. Tudo era montável e desmontável para facilitar o seu transporte e se combinava tecido, peles, pelo, madeira e metais preciosos em sua estrutura. Só para exemplificarmos, o muro que cercava a área maior chamada de pátio era construído de linho torcido, uma espécie de lona, sustentado em colunas de cobre tendo detalhes de prata. Já as paredes do santuário eram feitas de tábuas revestidas de ouro, as quais eram sustentadas por bases de prata, fixadas umas às outras por tábuas de ouro. A cobertura do santuário era composta de 4 camadas. Olhando de dentro para fora, a primeira lona era de linho bordado, a segunda de lã de carneiro e a terceira de pele de cabra tingida e a quarta de pele de texugo.
átrio, lugar santo e santo dos santos, partes integrantes e fundamentais do tabernáculo, foram pensadas por Deus para a totalidade do culto. A primeira parte, denominada átrio ou pátio, parte maior do espaço sagrado, era destinada a pessoas leigas. Nessa havia um grande altar chamado de altar do holocausto e uma pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para os rituais litúrgicos. A segunda parte, lugar santo, parte intermediária, era destinada aos sacerdotes para realizar as ofertas diárias. Nessa área havia o altar de incenso à direita desse, a mesa da propiciação à esquerda e um grande candelabro com 7 lâmpadas, 3 à direita e 3 à esquerda e um central. A terceira parte, espaço privado ao sumo sacerdote, era utilizado uma vez por ano para mediar o povo no sentido coletivo, fazendo a expiação nacional. Nessa parte havia a arca e o propiciatório, mas o objeto mais importante do tabernáculo era a arca da aliança, que se tratava-se de uma caixa de madeira de acácia de 1,25 m de comprimento por 75 centímetros de altura e também de largura. Era folheada a ouro e com 2 argolas por onde passava uma barra usada para transportá-la. Essa arca tinha dentro as 2 tábuas da lei, contendo os mandamentos da aliança que Deus estabeleceu para o seu povo. A arca da aliança, ou do testemunho, representava a presença de Deus. Esses espaços diferenciados compõem o todo sagrado chamado Tenda do Senhor ou Casa de Deus.